(18h35), estamos iniciando mais um Estação Hamburgo nesta segunda-feira, feriado em algumas cidades da região, afinal de contas, hoje é dia do colono, 25 de julho de 2016. Ele já está de volta, o Rodrigão está ali já nos bastidores, voltou do Nordeste, mais moreninho. Inclusive, o Raul tem uma informação aqui para ver com quem a gente vai passar essa nota fiscal que chegou há pouco aqui de uma farmácia para querer cobrar, né? O filtro solar e pela quantidade foi grande. Brincadeiras à parte, iniciando nessa segunda-feira o nosso debate diário ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV. Estão conosco neste Estação Hamburgo dessa segunda-feira nosso professor Raul Azambuja, Veri Machado, ela que é especialista em cerimoniais, vai estar conversando com a gente hoje. Pamela Vieira, nossa eterna professora, né? Diz que agora é Sora, não é mais prof, né? No meu tempo era prof. E ele, é claro, Fernando Marco, seja bem-vindo, Fernando Marco. Obrigado, Cláudio. Estamos bem acompanhados Sempre. Sabe quando tem mulheres nessa bancada, tudo fica mais colorido, tudo fica mais leve e inclusive aquela coisa machista que impera nessa bancada, porque sempre são 5 homens aqui, a maioria do tempo são 5 homens, então quando tem 2 damas aqui, essa simpatia que eu não conheço ele, que eu vou ter a oportunidade de conhecer hoje à noite, torço para que ela seja solteira, e a minha amiga Pamela, que eu já estou dando em cima dela já faz um tempo, mas ela não me dá bola. Não mudou nada, né, Raul? Não. Raul Azambuja, seja bem-vindo mais uma vez aí. Boa noite. É um privilégio poder, pelo menos por uma hora, estar ao lado de um jovem talento e de uma sabedoria ímpar. O privilégio é meu, né? Mas só uma correção, tá? Mentira, na época dele ele chamava de tia, a professora. Né, professora Pamela? Né? É tia. Né? Ele vem com essa de Sora para dizer que tem menos que 40. E Deus o livre, não se chamasse de tia, né? A régua de madeira pegava. Ó, mais uma dica da idade dele, ó. Mais uma dica da idade dele. Sem falar dos grãos de feijão, de milho. Milho. Hã? E tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa. Não. O tia veio depois da régua Agora, de madeira, né? Antes era senhora, senhorita. Mas o cúmulo... Eu peguei a tia. Sim. Eu chamava de tia. O cúmulo da opressão, e é verdade isso que eu vou falar agora, é o quadro negro que ficava num canto da sala. Ele ficava assim, não era na parede, ele era no canto. E atrás do quadro negro tinha um desenho do capeta, do diabo, com um tridente. Se a criança não se comportava, ela ia ali para trás e ficava olhando o capeta. Na nossa época, vamos combinar uma coisa, na nossa época a pedagogia era muito melhor. 1952, que é essa história que a minha mãe conta, Dona Silva, quero mandar um abraço para Dona Silva que está nos assistindo, e que, inclusive, até hoje ela fala isso no quadro Diretor Pestana, que era um loteamento que existia na frente do aeroporto Salgado Filho, que era filhos de ferroviários que estudavam nessa escola. E isso era verdade, isso tinha esse quadro atrás, que era o quadro do próprio Demo, o Capeta, o Satanás, o Cramulhão, o Pé Redondo, Coisa Ruim. Estava lá, desenho dele com tridente. Na minha época tinha aquele, pedagogicamente falando, hoje é muito importante isso, né? Que era um quadro onde tinha lá várias figuras animais. Então tinha o coelho, tinha o papagaio, tinha a tartaruga, ou seja, quem falava muito dava o nome, botava no lado papagaio, de falar. Quem escrevia rápido, né, e terminava as tarefas antes, era o coelho. O burro, não precisa dizer quem ficava lá. Eu não sei a opinião da professora, mas eu acho que isso aí, pedagogicamente falando, né, professora, é uma coisa que é interessante, né? Tu tem numa sala de aula ou não? Hoje seria bullying? Hoje seria bullying isso? Gente, isso é desumano. Verito, chegou a passar por essas... Não, tu é mais novinha, né?
Sou bem mais nova, né? Seja bem-vinda aqui ao Não nosso sou- muito Estação obrigada, Hamburgo. boa noite. Não sou do tempo do milho, nem da reguada, não. Hoje em dia isso já é bullying mesmo, né? Essa coisa dos bichinhos aí é bullying, né? Hoje em dia ninguém mais pode apelidar ninguém e chamar de nada, que é perigoso, né? Mas na minha Já época, corre o processo, né? mas na minha época, pelo menos, o professor não levava facada. É verdade, é verdade. O respeito era outro, né? E a gente construía aquilo com tanta delicadeza, achando que ia ser o tapete para limpar os pés para entrar na sala, né? Com as tampinhas de garrafa. E, na verdade, era para ficar de joelho em cima ali no dia do castigo. Passou por isso, Fernando? Mas eu era da turma do fundão. A galera era do fundo lá, sempre fui da turma do fundão. E essas Então, são... sempre dava Dia de problema. castigo, então. Assim, uma inteligência mediana, porque além de bonito, eu sou muito inteligente, entendeu? Então, o que acontecia... E modesto. Então, assim, claro, isso é brincadeira, né? Mas geralmente fazia... Beijo para a mãe do Fernando Marco, que trabalhou a autoestima Exatamente. dele muito bem. Fazia a tarefa lá, aquela coisa toda, meio rápido já para fazer a bagunça, né? Isso era uma coisa meio né? E não raro me dava mal. E, inclusive a história do livro negro, que algumas vezes eu assinei o livro negro lá, fui lá. Nunca deu nada. Né? Essa história do livro negro do quadro te traumatizou, né? Mas Tem alguma coisa para contar para os telespectadores? O aí, que tu medo acha não que é era a importante nesse assinatura no momento? livro negro, o medo era o bilhetinho que a gente tinha que levar em casa, que a gente sempre dava um jeito de falsificar a assinatura, aquela coisa toda. Hoje em dia não dá mais, né? Hoje em então dia o desde bilhetinho é pelo pequeno, WhatsApp. Estelionato fazia parte do teu... dos teus recursos, Fernando? Já estou confessando vários crimes aqui durante a semana. Semana passada eu disse que roubava o carro do pai. Né? Agora então Vai sair daqui hoje. Tocando cavaquinho. Mas de fato, tinha tudo isso, agora não tinha droga, né? Não existia droga, claro que existia, mas do jeito que está hoje, com a proporção que está hoje, hipótese alguma. A gente ouvia dizer que tinha uns maconheiros lá não sei aonde, né? Tu não tinha... A história do bullying talvez, também era uma coisa relativa, sabe? Porque tinha, claro, sabe? Mas, na realidade, assim, aquele que ficava mais envaretado, mais ofendido, é o que sofria mais, sabe? Eu tive cada apelido impublicável, mas aí eu dava risada, sabe? Eu achava engraçado. E aí, cara, não adianta colocar apelido em ti porque tu dá risada. O apelido pega geralmente na pessoa que fica, né, que fica ofendida, aquela coisa toda. Eu estou fazendo meia-culpa. Eu acho que a gente avançou muito nessa questão de educação, né? Eu sou formado em pedagogia. Então, tem o outro lado também que tem muitos... Depois de tudo isso, conseguiu se formar em pedagogia. Por incrível que pareça, tem muitos traumas que as pessoas não falam, que elas passam a mão por cima, mas tem muito sofrimento na adolescência, em qualquer adolescência de qualquer geração, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, e que houve um avanço nesse sentido nas escolas, né? Eu acho que muitas vezes, assim, o grande problema da escola hoje é a delegação da educação para a escola, e a educação ela deve partir de casa. Eu acho que isso é um problema muito sério. O papel da educação em tese é da família, né? A ausência do pai. Escola é aprendizagem e educação é... Exatamente, do pai, gênero masculino. Tá? A ausência do pai. Que antigamente, bem ou mal, como o pai tinha que sustentar a família, e a mãe era mais a dona de casa, pelo menos a minha geração era assim, o pai tinha que ficar em casa. Sabe? Hoje o cara vai ali, faz um filho e daqui a pouco já não está mais presente, já nem sabe onde é que está o filho. Né? Então esse é um problema sério. E quem está falando isso é uma pessoa que eu sou separado, né? E agora, por exemplo, eu fiquei 10 dias com os meus filhos, com o Nando e com a Nanda. Então, eu não abro mão dessa convivência com eles. E eles sabem desde pequenos que eles precisam ficar um pouco na casa do papai e outro pouco na casa da mamãe. E o relacionamento com a mamãe também é muito bom, entendeu? Em função deles, né? Porque os filhos eles precisam tanto do amor do pai quanto do amor da mãe. E essa questão que o Raul trouxe Mas no meu tempo também o professor não apanhava, isso é muito da família, isso não é da escola. Eu acho que um estranho não tem que bater numa outra pessoa, né? A pessoa não pode ser agredida, mas é de como a visão dos pais em relação à postura do professor. Porque tu vai lá, tu está ensinando e de repente tu vê, não, os meus alunos já podem avançar para a letra cursiva, né? Em vez de continuar na bastão. Tem uma fila de pais no outro dia. Ai, professora, porque ele não sabe, ele é muito pequenininho, não faz isso com ele.
sabe? Então, eles vão sempre dando razão para os filhos. É que existe assim, agora já que esse é um assunto muito extremamente importante também para a gente poder discutir, né? Porque o que existe é uma dissonância, uma diferença de conhecimento do professor em relação ao processo de aprendizagem versus o conhecimento da família do processo de aprendizagem, né? Quer dizer, quem estuda, já que o Fernando colocaste que ele é formado em pedagogia, professor provavelmente, certamente, aliás, né? Sim, né? Eu também fui professor durante mais de 10 anos. Há uma ideia do aluno e da família de que o processo de aprendizagem é algo linear, né? É algo que tu vai galgando degraus. Não é verdade. Tá? A gente sabe que quem estuda processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem é algo bem mais complexo, né? Não significa necessariamente que aquele aluno que está com uma dificuldade de uma determinada etapa, mesmo ele cumprindo de forma parcial aquela etapa, ao final do processo ele não vai ter construído a aprendizagem dele. Então os pais eles ficam muito angustiados em relação a isso, as crianças ficam muito angustiadas em relação a isso, e infelizmente aí entra um problema sério do nosso Estado, que não provê ao corpo docente, vamos dizer assim, dos professores, a capacitação continuada, né? Ou seja, de fazer com que ele se capacite para compreender isso e saiba lidar com isso também, não só na relação dentro da sala de aula, mas como na relação com o pai e do aluno que vem com essas angústias também. Né? Então, é realmente um assunto bastante complexo esse, né? Particularmente é um assunto que eu gosto muito de discutir, porque eu sou a favor daquela ideia de que transformar uma pessoa, uma nação, uma sociedade, começa pela educação. Né? Quer dizer, não existe nenhum outro aspecto do cotidiano, da vida, das nossas habilidades, do nosso instrumental, né? Vamos dizer assim, já que a gente está no Vale do Calçado, né? Do nosso cabedal, né? de habilidades, vamos dizer assim, né? Que a educação não provenha, que não nos seja útil em construção de tudo que existe ao nosso redor, né? Participante, o quê? Saúde, né? Sem educação, tu não tem saúde, por exemplo. É aquela questão de começar do pequenininho, né? Uma molécula vira célula que vai multiplicando. A base é mais faz importante. O corpo, né? Porque nada Perfeito. funciona se tiver uma molécula lá doente, vira câncer. É. Muito bem, faltando 13 minutos para 7, nós vamos para o nosso primeiro break, nosso primeiro intervalo dos apoiadores culturais. Voltamos na sequência com a Estação Hamburgo desta segunda-feira, 25 de julho.